noite, amigo telenautas. Hoje, uma sexta-feira, 24 de julho de 2015. Mais uma vez estamos aqui na sede da TV Diário do Sertão, a nossa querida e amada Cajazeiras, aqui no Alto Sertão da Paraíba, para começar mais um programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E tem a meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Hoje, para a gente refletir, a mensagem, o tema, eu não vou dizer polêmico, mas um tema que vai dar bastante o que falar durante o programa. É mediunidade e de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecoste jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através do século. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecidas às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Bem, meus amigos, agora vamos para o bloco comercial e dentro de instante estaremos de volta. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta, agora com o tema mediunidade.
Palavra que foi dita pela primeira vez pelo professor Allan Kardec no ano de 1854, há exatamente 159 anos. E depois de 159 anos, é uma palavra que ainda causa, dependendo do grau de evolução, do grau de informação de cada um, sentimento de fascínio, medo, admiração, repulsa. Em qual desses a gente vai se enquadrar durante a entrevista, com as explicações, né, do nosso amigo aqui, que daqui a pouco Sheila vai dizer o nome. A gente vai, no decorrer, tentar passar para vocês, né, as explicações e informações para que seja absorvida. E para falar desse tema, que é bastante curioso, tanto dentro da doutrina espírita, como também fora, a produção deste programa convidou o nosso amigo Anderson Rolidim Brito, fisioterapeuta, médium e orador espírita, que conheceu a doutrina aos 9 anos de idade e justamente pela necessidade da mediunidade. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Sheila. Obrigado, Nelson, pelo convite. Gostaríamos de dar boa noite, de cumprimentar a todos, dizendo que esse tema é bastante relevante para o nosso aprimoramento moral, mas também para diminuir qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de dúvida e deixar de lado essa ideia de que a mediunidade é sobrenatural. Meu amigo Anderson, vamos começar, né, com as explanações, com as perguntas. A primeira é o seguinte: existem diversos tipos de mediunidade? E se existe, quais são os mais comuns? Existem diversos tipos de mediunidade. E esses tipos são incontáveis. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, falou sobre os tipos de mediunidade e dividiu a mesma em 2 grupos. A mediunidade de efeitos físicos, ou seja, quando o médium oferece ao espírito a capacidade de manipular algum objeto físico, e a mediunidade de efeitos intelectivos ou efeitos intelectuais. Nesse campo se enquadram as mediunidades de psicografia, de psicofonia, a mediunidade de pressentimento, mediunidade de vidência, de audiência, sendo estas últimas as mais comuns. Anderson, afinal, realmente o que é mediunidade e qual a diferença, o que é ser médium? Mediunidade é a nomenclatura que designa a capacidade que certos indivíduos têm de promover o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ser médium é trazer no campo biológico, no corpo biológico, alguns mecanismos anátomo-fisiológicos que promovem esse intercâmbio. Como, por exemplo, nós sabemos que o cérebro é composto de bilhões de neurônios. Também é um componente do cérebro a glândula pineal. Nesta glândula existem biocristalizações. No médium, o neurônio é mais excitável do que o comum. A glândula pineal do médium tem mais biocristalizações do que o indivíduo que não é médium. Então, ser médium é trazer mecanismos fisiológicos e anatômicos para promover esse intercâmbio. Desenvolver a mediunidade é bom ou é ruim? Desenvolver a mediunidade é extremamente benéfico e saudável, contanto que esse desenvolvimento seja equilibrado. Um músculo, quando ele não é utilizado, Nelson, Sheila, automaticamente atrofia. Se nós não movimentarmos o nosso arcabouço ósseo, a desmineralização acontece em seguida, trazendo a osteoporose, a osteopenia. Se nós não utilizamos o nosso aparelho gástrico, algum mecanismo de lentidão pode ocorrer, dificultando a nossa digestão. Como a mediunidade tem bases fisiológicas, o seu não desenvolvimento implica em enfermidades futuras e em complicações para o médium. Quer dizer, então, que já se nasce médium, não é isso? Allan Kardec costumava dizer, e costuma, já que não morreu, apenas passou de fase, que todos nós temos mediunidade.
em diferentes graus. Só que existem indivíduos que já traz uma mediunidade mais ostensiva. Esses indivíduos eles são divididos em dois subgrupos. O primeiro, os médiuns missionários. São aqueles médiuns que não precisam da educação mediúnica porque a sua mediunidade já vem educada para auxiliar a humanidade. E os médiuns tarefeiros, que são indivíduos que em outras vidas cometeram algum erro e que precisam hoje, através da mediunidade e da ajuda ao próximo, quitar esses débitos. Ô Anderson, nesse momento, milhares de pessoas estão nos assistindo. E vão nos assistir também, né, depois do programa, pelo YouTube, pelo blog do Sendeiro do Caminho. Entenda bem, várias pessoas que estão nos assistindo, né, a doutrina espírita, o espiritismo como um todo, ele já tem há 150 e poucos anos que Kardec, né, codificou a doutrina. Sim. Mas as pessoas que são médium, mas não têm nenhuma informação, como é que eles sabem, qual os sintomas, o que é que eles sentem, para eles realmente saberem se são médiums e que tipo de mediunidade eles podem dizer que tem, como é que eles podem procurar para uma ajuda, entendeu? De pessoas que não têm assim, informação, né? São pessoas que estão com esse problema de mediunidade de vários tipos, como você que vai explanar agora. E qual o primeiro passo para saber realmente se é médium e como trabalhar bem essa mediunidade para que não venha prejudicá-lo no futuro? A mediunidade dá os seus primeiros sinais na infância. E o indivíduo começa a ver, a ouvir, a sentir a presença dos espíritos. Isso independe das religiões. Quando nós procuramos a doutrina espírita, mais especificamente através do grupo espírita Os Sirineus do Caminho, nós éramos católicos, minha família e eu. E isso não foi empecilho para que acontecessem os primeiros sinais da mediunidade. Então começamos a ver, começamos a sentir a presença dos espíritos, as variações energéticas, quais eram os pensamentos dessas criaturas. A priori, isso nos perturbou, obviamente. É muito difícil uma criança entender acerca dessas manifestações. Porém, com o entendimento, nós tivemos a condição de educar essa sensibilidade e automaticamente conviver com ela extremamente em paz. Então, para a pessoa que é médium, né, tá com, vamos usar assim um dom, e na frente a gente vai saber se é dom ou não, né, de mediunidade. Ela deve procurar o quê? Uma casa espírita, né? E outra pergunta também, você falou que a mediunidade também ela aflora muito quando a pessoa é criança. Depois de uma certa idade, a idade adulta, a pessoa também tem como desenvolver a mediunidade, ela ser desenvolvida, começar a aparecer na pessoa depois de certa idade, na fase adulta? A casa espírita é, hoje em dia, o local mais adequado para o desenvolvimento equilibrado da mediunidade. Tendo em vista que existem médiuns em diversas religiões, só que a maioria destas religiões não aceitam a mediunidade de forma natural. Muitas vezes, colocam a mediunidade no campo das influências espirituais negativas, como sendo ela oriunda de manifestações demoníacas. Tantas outras convertem as explicações da mediunidade nos transtornos psicopatológicos. Apenas o Espiritismo tem subsídios suficientes para explicar a mediunidade de maneira adequada. Foi esse o legado de Kardec. Kardec, quando começou em meados do século XIX, também não entendia acerca dessas manifestações. E foi justamente a sua curiosidade que o levou a descobrir esse manancial de conhecimento. Os fenômenos das mesas girantes aconteceram na França de forma disseminada, famigerada. Kardec, com a sua visão científica, começou a fazer perguntas a determinados médiuns e observou que essas perguntas eram respondidas de maneira idêntica por médiuns de diferentes regiões. Daí surgiu todo o conhecimento acerca dos tipos de mediunidade, do que é mediunidade e de todas as explicações que nos norteiam até então. Então, já deu para ter já um bom pacote, né, de informações. Vamos pedir agora um outro bloco comercial para que vocês possam absorver o que foi passado, para depois do comercial a gente voltar novamente com mais algumas indagações aqui com o Anderson.
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, da nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança e hoje, entrevistando o nosso amigo Anderson Rolim, o mesmo está discorrendo sobre o tema mediunidade. Anderson, mediunidade só existe dentro do espiritismo ou também na Bíblia encontramos alguns fatos que envolviam fenômenos mediúnicos? Perfeitamente. Se nós lembrarmos a presciência de Elias, ou então a comunicação com os espíritos por Moisés, a mediunidade de pressentimento de José do Egito, nós veremos que todos os tipos de mediunidade estão presentes na Bíblia. Muitos dizem que Jesus não fazia nenhuma comunicação com os espíritos, que Jesus se comunicava ou interagia apenas com os homens, com os seus discípulos e com a população do local onde vivia. E isso não é bem verdade. Lembremos na transfiguração do Tabor a presença de Elias e do próprio Moisés, quando Jesus se comunicou com os mesmos. Lembremos que a mediunidade de cura foi exercida por Jesus em diversas situações. Na cura, por exemplo, do deficiente Natanael ben Elias, da mulher que sangrava, do amigo do centurião romano, todos esses fenômenos são fenômenos mediúnicos e que a Bíblia traz. Agora, cada um é livre para interpretar como quer e nós respeitamos no Espiritismo qualquer tipo de interpretação, apesar de não aceitá-las. Jesus já dizia, dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é um dom desse. O que dizer daqueles que utilizam a mediunidade de forma cobrando? Essa é uma ótima pergunta. A mediunidade não é moeda de troca. E como você acabou de dizer, nós devemos dar de graça o que de graça recebemos. Muitos indivíduos acham que a troca da mediunidade é uma prática clientelista e certa, que não traz nenhuma consequência negativa. E tantos outros acreditam que a venda da mediunidade está vinculada apenas ao dinheiro. Isso não é bem verdade. O médium que exerce a sua mediunidade em troca de favores, em troca de títulos, de reconhecimentos e de elogios, também está vendendo a sua mediunidade. O médium deve ser o homem de bem, aquele que trabalha para dar o exemplo de amor e caridade e nunca exigir nada em troca. Fazer com a mão direita sem que a esquerda veja. Ô Anderson, vamos entrar num assunto, assim, uma pergunta um pouco delicada e também para quebrar um tabu, né? Que a respeito da doutrina espírita, do espiritismo, quem não conhece, né, sempre falam de que invocar espírito, né? O que eles realmente falam, né? De outras, não vou citar religiões, que não tem informações, né? Das pessoas que não têm informações seguras do que dizem. Que invocar espírito é coisa do demônio, que Moisés proibiu a invocação de espírito, né? Então, e vários fatos bíblicos, como você citou aí, pelo que eu estive analisando, eu acho que praticamente todos os profetas bíblicos eram médios, porque tinham intercâmbio com o plano espiritual, né? Então, essas duas perguntas para a gente dar uma explanada agora. Como você mesmo disse, é claro que todos aqueles que foram tidos como profeta foram médios. E eles deram informação do que iria acontecer no futuro. Kardec explica esse tipo de mediunidade de forma completa e complexa.
no livro dos Médiuns. Se nós observarmos a partir do Apocalipse, de João na ilha de Patmos, veremos que ali era a mediunidade de pressentimento. Ele simplesmente falava sobre os dias de hoje, os dias de transição. E hoje nós estamos comprovando muitas coisas que foram ditas pelo nosso irmão João. Porém, não devemos colocar tudo aquilo que é dito no Apocalipse em nossos corações de modo a desenvolver um temor. Não. Naquela época, como a compreensão era reduzida, ele falou por meio de símbolos. E como ele mesmo disse, no capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, nós devemos ter total confiança em Deus e acreditarmos que tudo aquilo que foi dito através da mediunidade de João irá se cumprir, mas com ordem e com equilíbrio e, acima de tudo, com a misericórdia do nosso Pai Criador. Anderson, trazendo para mim, que sou mãe, e hoje escutamos muito a falar de crianças índigos, de crianças cristais. E convivendo diariamente com os pequenos, a gente vê os famosos amigos imaginários. Como é que a doutrina espírita diz isso? Essas crianças índigos, essas crianças cristais que estão chegando agora no nosso planeta, elas trazem também consigo a mediunidade? Antes de responder a sua pergunta, gostaríamos de responder a outra indagação do nosso amigo Nelson. A invocação dos espíritos era comum na época de Jesus. E a invocação dos espíritos também era comum na época de Kardec. Até porque Kardec precisava de dados para as suas comprovações científicas. Então, quando ele queria indagar um espírito, ele simplesmente o invocava. Contudo, hoje, nós já temos o conhecimento sobre a mediunidade e não temos mais a necessidade de invocar os espíritos. E se isso porventura acontecer, deve ser no local adequado. Crianças com jogos invocando espíritos pode trazer consequências nefastas, deletérias para estas crianças. Porque nós não sabemos a natureza dos espíritos que se comunicam por estes jogos. Do mesmo jeito que existem homens bons e homens ruins, homens sábios, homens ignorantes, existem espíritos sábios, ignorantes, bons e ruins. E na invocação arbitrária desses jogos, nós não temos como assegurar que os espíritos comunicantes tragam simplesmente as boas influências. Pode haver outros interesses, interesses escusos, de prejudicar, de agredir, o que vai trazer um abalo psicológico muito grande e um conflito interno que levará muito tempo para ser resolvido. Ô Anderson, ontem eu estava no velório da minha sogra, que faleceu, né, ontem, e com certeza ela está num bom lugar, está sendo assistida, né, pelo seu anjo guardião e pelos protetores espirituais dela. Um amigo meu me perguntou o seguinte, ele disse, olha, ele disse que estava conversando com um amigo que é pastor, e o pastor disse assim, quando você estiver conversando com um espírita, você faça essa pergunta para ele. Vocês espíritas se comunicam com a espiritualidade. Vocês sabem o dia de amanhã o que vai acontecer? Aí outro fez outra pergunta, né? Essa daqui é mais frequente. Isso aí já são umas perguntas um pouco que a gente pode dizer boba, mas não é. Que é para a gente tirar essas dúvidas. Vocês são espíritas, né? Que se falam com espiritualidade e tudo. Por que é que vocês não acertam na Mega Sena toda semana? Certo? As crianças índigos estão reencarnando no planeta Terra desde 1978. E são crianças especiais, que vêm para ajudar nesse processo de transição planetária. E é comum que essas crianças tragam no seu organismo não só uma intelectualidade desenvolvida. Por exemplo, há 40 anos atrás era muito difícil uma criança mexer ou saber mexer num aparelho tecnológico. Isso a criança só viria a aprender depois com a maturidade. Hoje os nossos infantes estão cada vez mais precoces. Meninos de 1 ano, meninos de 2 anos já sabem mexer num tablet, no WhatsApp, no Facebook, já sabem procurar os filmes que querem assistir sozinhos. Então,
Isso demonstra uma capacidade muito grande desses espíritos evoluídos que vêm à Terra. E eles trazem consigo a mediunidade para ajudar nesse processo. É por isso que muitos deles são imperativos, porque a mediunidade ainda não está organizada, a mediunidade não está equilibrada. Cabe aos pais procurar as casas espíritas e os conhecimentos para não taxarem aquela criança de desequilibrado, sendo que há apenas uma necessidade de compreensão da instrumentária mediúnica. Na verdade, a mediunidade não veio para que o médium enriqueça. A mediunidade vem para que o médium enobreça, para que o médium cresça moralmente. Então seria injusto se porventura os médiuns tivessem as respostas dos concursos públicos, ou tivessem as respostas do Enem, ou os números da Mega Sena. Porque os médiuns, eles trazem essa capacidade para o bem comum, e não para usar em seu próprio crescimento financeiro e social. Deus é infinitamente bom e justo, e não daria uma capacidade dessa para pessoas que a utilizassem de maneira errônea, sem colher as consequências desse mau uso. Muito bem. Anderson, como a gente pode saber, e você já deu alguns pinceladas durante essa entrevista, nessa pergunta que eu vou lhe fazer, que a gente é médium? Como nós já havíamos dito, o indivíduo ele começa a ter determinadas manifestações que são extremamente naturais. Uma criança com 1 ano e em seu desenvolvimento neuropsicomotor normal, começa a engatinhar e posteriormente a andar. Com o médium não é diferente. Aos 7 anos de idade ele começa a ter as primeiras manifestações, cabendo à família identificá-las e direcionar essa criança para o local adequado. E se eu não quiser essa mediunidade, Anderson, o que pode ocorrer? O que pode ocorrer é que o indivíduo poderá pagar os seus débitos de outra maneira. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é intransferível. Logo, o indivíduo que não quer pagar as suas contas do passado através da utilização correta da mediunidade, em outra encarnação ou nessa mesma encarnação, poderá colher de outro modo, até mesmo com enfermidades. Muito se fala em karma. A mediunidade poderia ser considerada como um karma? Para algumas pessoas sim, para outras não. Os médiuns missionários não trazem a mediunidade como karma. Na verdade, trazem a mediunidade como exemplo, para ensinar às outras pessoas sobre os valores da mediunidade, da caridade, do amor, da benevolência. Para os médiuns tarefeiros, sim, isso é um karma. Ô Anderson, para a gente ter contato com os espíritos, né, o único meio é através do espiritismo. E quais as comprovações da existência do espírito e de fenômenos mediúnicos? O que é que comprova realmente que existe espírito e não estão dormindo, como algumas religiões, né, acreditam? Existem médiuns em todas as religiões. Temos observado pastores que são médiuns, padres médiuns, freiras médiuns. E isso independe da classe social, da raça, da idade, de todos os outros fatores. Existe sim comprovação na mediunidade, e Chico Xavier dedicou toda a sua vida a essa comprovação. Lembremos que quando ele recebia uma psicografia, não eram informações avulsas. Se um homem procurasse saber notícias do seu filho, muitas vezes Chico passava a informação do jovem com detalhes que apenas o pai conhecia. E muitas vezes a assinatura era idêntica. E Chico Xavier não tinha condição de saber de tudo. Só quem sabe de tudo é Deus. Mas como ele mesmo se intitulava, era apenas um carteiro que entregava cartas. Lembremos que certa vez um jovem foi vítima de arma de fogo. E a justiça teve dúvida se aquele tiro foi desferido por um amigo desse jovem ou se esse tiro
foi apenas um acidente. Nos tribunais, quando estava havendo todo o julgamento, Chico Xavier recebe a psicografia daquele amigo que partiu, dizendo que foi apenas um acidente. Que se o amigo fosse preso, ele não concordava, porque aquilo já estava na sua história de vida. E o mais impressionante, a assinatura era idêntica. Peritos investigaram, estudiosos compararam a caligrafia e atestaram que a assinatura era realmente do jovem que havia morrido. O outro foi libertado e evitou-se assim uma grande injustiça. Ô Anderson, por coincidência, eu estava na loja agora e vim um pouco apressado, que eu estava com um cliente meu de Souza e fui com a minha camisetinha simples, falaram, que essa daqui eu só uso aqui, né? Quando eu entrei e saí com essa camisa, e todo mundo vai para uma festa, não, eu vou apresentar um programa. Ele disse, você é evangélico? Não, eu sou espírita. Sim. Aí ele me fez o seguinte comentário, ele disse, Nelson, um amigo meu me chamou recentemente agora e me passou uma informação que ele é espírita da minha mãe. E numa reunião mediúnica, que ele não sabia nem o que acontece, aquela reunião mediúnica, chegou uma psicografia, uma mensagem da minha mãe para mim, ele me dizendo, né? Aí ele disse, será se isso é verdade? Aí eu perguntei para ele, você foi cobrado por alguma coisa dessa informação? Alguém lhe cobrou alguma coisa? Ele disse, não. Nessa mensagem que passou para você, teve alguma, para lhe intuir a você a prejudicar o próximo, a fazer mal a alguém? Ele disse, também não. Eu digo, então, uma mensagem que vem para a gente, né? Que, em primeiro lugar, não cobra, não tem nenhum interesse financeiro. E só traz mensagens, não vou dizer assim, boas, porque tem algumas mensagens, né, de que uns entes nossos, né, estão passando por um pouco de dificuldade no plano espiritual, mas que não nos intui a não fazer o mal ao próximo. E pelo contrário, só nos intui e só nos ensina a fazer o bem ao próximo, fazer o que Cristo disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você acha que é verdadeiro ou não, está na sua consciência, não é verdade? Perfeitamente. O médium, como nós falamos há pouco, é apenas um carteiro. Ele não tem domínio sobre o teor da mensagem que passa. Apesar de ter domínio sobre o seu próprio corpo, não deixando que essa mensagem seja passada em um momento que não seja adequado. Mas ele não tem domínio sobre o teor, ele apenas passa. Cabe às pessoas acreditarem ou não. O certo seria nós deixarmos de lado esse preconceito. Se não aceitamos, tudo bem, é livre-arbítrio. Se nós aceitamos em parte, tiremos a parte positiva daquela mensagem, e se nós não achamos uma parte positiva, a rejeitemos. E se nós acreditamos de forma totalitária, que aceitemos tudo. O que não pode ocorrer é o preconceito. Temos observado muitos médiuns taxados de loucos ou de desequilibrados. Muitos indivíduos que estão exercendo a sua missão sendo colocados de lado por tantas outras pessoas que não têm a mesma crença. O Espiritismo não ataca a ninguém, aceita todas as religiões e acredita que todas elas conduzem a Deus. Agora, não é porque há falta de crença que nós devemos interromper nosso trabalho. Médiuns continuarão recebendo cartas, livros, fazendo palestras para mostrar o amor de Deus por nós. Se toda a doutrina espírita tivesse os seus livros queimados ainda hoje, daqui a 1 ano ou 2, tudo seria escrito novamente. Porque podemos destruir tudo, mas não podemos destruir a mediunidade. É uma lei de Deus e, consequentemente, imutável. Antes, você tocou num ponto importante. A questão do preconceito, que ainda é bem comum na nossa sociedade. Qual conselho que você daria àquela pessoa que está nesse momento assistindo o programa, que sabe que o que sente é mediunidade, mas que, para não ser taxado como louco, ou até por não passar por preconceito dentro de casa, dentro do trabalho, não quer procurar a doutrina espírita? É necessário a autoaceitação. Ninguém vive feliz quando não se aceita.
O indivíduo, ele deve compreender o que ocorre com ele mesmo e deve procurar os meios de melhorar a sua qualidade de vida. Então, é deixar de lado o preconceito, mas também não precisa abraçar a doutrina espírita de jato. Pode-se estudar, pode-se conhecer, comprar a codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, fazer uma leitura crítica, ver se aquilo realmente tem sentido, ver se naquilo realmente tem lógica. E eu creio que muitos encontrarão lógica nas informações compiladas por Kardec. E nessa lógica conseguirão autoaceitar-se e assim viver melhor. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. Algumas indagações, com certeza, foram bem esclarecidas. E a produção deste programa, nas pessoas de Nelson e de mim, né, Sheila, agradecemos e estamos muito satisfeitos com a sua presença e, de forma objetiva e esclarecedora, usou o espaço deste programa por intermédio da TV do Diário do Sertão, com o objetivo de divulgar o Espiritismo. Sinta-se à vontade para externar mais alguma informação. Pode ficar à vontade. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe teve que sair de casa com o meu pai para resolver algo na rua. Quando eu estava com uma mulher que tomava conta da nossa casa, um indivíduo entrou em nossa residência de forma desrespeitosa, abriu uma tela à minha frente e mostrou um acidente terrível com os meus pais. Desde então, nós não tivemos paz. As perturbações foram sucessivas e tivemos grande dificuldade em aceitar essa nova fase de nossa existência. Procuramos o tratamento psicológico, que é válido, a psicoterapia, os médicos da terra, que com certeza influenciaram positivamente para a nossa recuperação. Mas a paz verdadeira só tivemos quando encontramos no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita a explicação para tudo que estava acontecendo. Desde então, Nelson, desde então, Sheila, eu me sinto na responsabilidade de ajudar outras pessoas. Eu não posso me calar diante dos fenômenos que ocorrem no mundo sem uma explicação científica e sem uma explicação plausível. Por isso estou aberto à TV Diário do Sertão, a todos que querem tirar alguma dúvida através do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, para que conversemos juntos e juntos encontremos um denominador comum capaz de trazer de volta a nossa tranquilidade. O médium não é um indivíduo santo, salvo aqueles que são missionários. O médium também não é um indivíduo merecedor de um status que não merece. É apenas um servidor que trabalha, que serve para ressarcir os débitos do passado. E quando ele serve com amor, ele percebe que pode ajudar a si mesmo, aqueles que convivem com ele, mas também toda a sociedade. Nivaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, o próprio Chico Xavier foram exemplos de médiuns que se dedicaram ao bem do outro. E até hoje são lembrados, não pela posição social que ocuparam ou que ocupam, mas sim pela caridade que se faz sem exigir nada em troca. Meus irmãos, nós estamos na época do esclarecimento. Não existem mais cortinas capazes de vendar os nossos olhos. Tudo está exposto, mas para que compreendamos é necessário buscar. Buscar através da leitura, dos exemplos, dos vídeos veiculados pela internet, através da conversa com aquelas pessoas que já andaram alguns degraus a mais do que nós. E sem preconceito, sem dúvida, sem nenhum tipo de pré-julgamento, entender um pouco sobre a mediunidade e as suas diversas manifestações. Bem, meus amigos, como a nossa companheira Sheila já falou, o tempo voou
como sempre, né, o tempo aqui sempre voa e chegamos mais ao final de um programa. Esperamos que a gente, né, possa ter esclarecido algumas indagações, algumas dúvidas de vocês. E como o Anderson falou anteriormente, quem quiser se aprofundar mais, quem quiser saber mais sobre mediunidade, sobre espiritismo, então pega o Pentateuco de Allan Kardec, né? Como ele já falou, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E, se quiserem, né, de livre e espontânea vontade, procure uma casa espírita, vá a uma palestra, vá a uma evangelioterapia, vá uma noite só, que aqui o Centro Espírita Sineu do Caminho, que tem aquela programação que eu vou passar agora para vocês, não estava no roteiro, mas eu vou passar, que é a seguinte: segunda-feira e terça-feira nós temos, a partir das 6h30, o estudo do Evangelho e o atendimento fraterno. Às quinta-feira nós temos as palestras públicas doutrinárias. Sexta-feira hoje a gente tem a evangelioterapia. Hoje a gente vai ter uma peça, né, Viver, que já foi apresentada e está sendo reapresentada no Grupo Sirineu do Caminho. E no sábado tem a evangelização infantil. Então você tem um leque, tem todos os dias, se você quiser procurar ou os Sirineus ou qualquer casa espírita em qualquer local, não do país, mas do mundo, já que a gente está falando para todo mundo. Vocês vão procurar, assistam a palestra e depois vocês tirem as suas conclusões, né, e tirem as suas dúvidas. Então espero que a gente tenha passado para vocês as informações que a gente foi destinado nesse dia de hoje para trazer. Uma boa noite e que nesse final de semana, que a gente sempre pede, não vamos exagerar nas brincadeiras, não vamos exagerar em bebida, pegar no volante, né, para que na segunda-feira a gente não tenha notícias desagradáveis. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira com mais uma mensagem de esperança.